Senhor, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de introdução ao Antigo Testamento, acerca do Pentateuco, acerca da formação, autoridade com relação desse conjunto de livros em relação a toda a obra do Antigo Testamento, e também falar acerca da autoria, né, as teorias que defendem a autoria do Pentateuco para Moisés, defendem Moisés como autor desse conjunto de livros inseridos no Antigo Testamento, autor do Pentateuco, e outras teorias que questionam a autoria mosaica desse conjunto de livros, que dizem que este conjunto de livros foi sendo composto ao longo de época mais tardia, né? Atribuem a uma época mais tardia. Vamos ver quando teve início essa crítica com relação à autoria mosaica, como ela afirma que tenha sido a produção desse conjunto de livros, e como a posição conservadora defende o seu ponto de vista de Moisés como autor desse livro. Aí vamos ver também as evidências presentes dentro do Pentateuco que apontam não somente do Pentateuco, mas referenciais do Antigo Testamento que refletem também no Novo Testamento, afirmando a autoria mosaica desse conjunto de livros, né? Os livros do Pentateuco. Então, primeiramente, Pentateuco, estamos analisando esse conjunto de livros aqui do Antigo Testamento. Vamos tratar acerca dos demais conjuntos de livros também que compõem todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, mas neste momento especificamente Pentateuco. Então, primeiramente, o Pentateuco, e já podemos trazer também um esclarecimento acerca do próprio nome. Como já analisamos em outras aulas, esse conjunto de livros composto dentro do povo de Israel, numa época bastante tardia, e que herdaram essa nomenclatura das traduções que foram feitas dos originais hebraicos para outras línguas. Então, por exemplo, o nome que ele traz, no qual está intitulado para o nosso uso, que está presente nas nossas Bíblias, foi dado pela tradução ao grego. Então, o conjunto original de livros que carregava outro nome, por exemplo, o nome de Torá, e vamos ver aqui, significa ensino, e está ligado à tradição judaica, que dá este nome a esse conjunto de livros, os livros da Torá, foi traduzido para o grego. Vemos aí na época da tradução que foi feita para a Septuaginta, né? O ano pouco tempo antes da época cristã, na época dos Ptolomeus, né? Mais ou menos 130 a.C., quando foi encomendada a tradução do Antigo Testamento hebraico original para o grego, para ser lido aí pelo mundo grego, né? O mundo gentil, e os judeus que estavam espalhados pela diáspora. Ao fazer a encomenda dessa tradução dos textos originais hebraicos, com os títulos que tinham do hebraico para o texto grego, deu-se outros nomes a esse conjunto de livros. Então, a Torá, aos 5 livros de autoria mosaica, por exemplo, deu-se o nome de Pentateuco. E a natureza desse nome está ligada ao fato de haverem 5 livros nessa coleção, nessa coletânea. Esses 5 livros que entendemos, acreditamos, de autoria de Moisés. E esses 5 livros, num caráter especial em relação aos demais livros que também estão inseridos em outros conjuntos, também estão inseridos em outros grupos, esse agrupamento de 5 livros ficava guardado separadamente em relação aos outros, num estojo específico para a guarda de papiros. Então, Pente, ou Penta, está ligado a 5. Então, por isso que ele traz o nome de Pentateuco, porque vem de Pente, 5, mais Teukos. Esse Teukos é um estojo, exatamente conforme está descrito aqui. É um estojo específico para a guarda de livros em papiro ou em pergaminho. Então, Penta, ou Pente, que tem o sentido de 5, serem 5 livros, um conjunto de 5 livros de autoria mosaica, que ficavam guardados separadamente no Teukos, né, no estojo próprio para a guarda desses livros. Da junção desses dois nomes
surge aquilo que chamamos hoje de Pentateuco. Pentateuco, os 5 livros de autoria mosaica, que compõem aí os 5 primeiros livros também da nossa Bíblia, né, de tradução de tradução influenciada pela Septuaginta, né, os termos gregos que são aplicados aos termos originais hebraicos. Então na página 24 ele diz aqui, ó, no processo de canonização dos livros bíblicos, o Pentateuco foi o primeiro grupo de livros a ser canonizado. Então já tratamos em outro lugar acerca do cânon, acerca dos livros com autoridade inspirada, que são regra de fé e conduta para a igreja, né, que tem autoridade divina, que estão isentos de erros, que foram inspirados pelo Espírito Santo na sua composição. Então, dentre os conjuntos dos livros que compõem todo o cânon bíblico de 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, que para os judeus eram 24 livros, conforme já vimos, por causa das subdivisões que nós fazemos em alguns conjuntos de livros e que eles não fazem. Por exemplo, os 12 profetas menores, que contamos separadamente, eles contam em conjunto, por isso temos 39 e eles 24. Mas, dentre toda essa conjuntura de livros, que para eles compõem 24 livros, os 5 primeiros livros têm um caráter especial. Os 5 primeiros livros têm um caráter diferenciado em relação a todos os demais conjuntos de livros. Isso não apenas por serem os primeiros livros, mas também por terem uma característica diferenciada em relação à sua entrega, em relação à sua revelação, quando da autoria mosaica, o Espírito Santo de Deus, Javé, o Deus Todo-Poderoso, revelou a Moisés, este conjunto revelou a Moisés toda esta gama de leis, revelou a Moisés, entregou a ele no Monte Sinai todo esse conjunto de leis que compõe o Pentateuco, além das narrativas, né? Além das narrativas, vamos ver aqui elementos que são de tradição oral, herdada a Moisés, herdada por Moisés, né? E outros livros que são de tradição escrita, que também foram herdados e transmitidos por Moisés ao conjunto de livros, mas além dessa tradição oral e tradição escrita, herdada de toda a história, tanto do início da humanidade, quanto do início do povo de Deus, os patriarcas, né, o início das peregrinações, como também todo o elemento de leis que foi entregue a Moisés por revelação no Monte Sinai. Então esse conjunto de leis que foi dado por Deus a Moisés compõe exatamente o núcleo de toda a revelação do Antigo Testamento. Então todos os demais livros que vão ser compostos ao longo da história, logo após a morte de Moisés, com o advento de Josué, o continuador de Moisés, que inclusive, conforme a tradição judaica, aquele que se encarregou pela composição dos últimos versículos do Deuteronômio, que narram a morte de Moisés, né, quando ele sobe ao monte e ele termina ali a sua carreira, mas também toda a continuação com o livro de Josué, a conquista de Canaã, o livro dos Juízes, o caos ainda instaurado em Israel antes da composição de uma realeza, de uma monarquia, e por fim a continuidade com Samuel, o primeiro e segundo de Reis, crônicas com a reescrita de todos os fatos, toda a demais continuidade dos livros que futuramente serão canonizados dependem de um núcleo que está muito bem formado aqui, nesta parte aqui. Um núcleo que está muito bem formado nesta área aqui. A Torá, a autoria de Moisés, né, e que significa ensino. Então, com este núcleo formado, que é exatamente a revelação suprema de Deus em relação à sua vontade, às suas ordenanças, temos que ele se constitui em uma espécie de uma constituição geral para o povo de Deus e para o cânon do povo de Deus. Então a lei de Moisés, ou simplesmente a lei, como em alguns momentos é tratado, ou a Torá, que diz respeito ao Pentateuco, aos 5 livros, a Torá, que vem a ser a mesma coisa,
compõe um núcleo principal de toda a revelação. Todos os demais livros vão estar vinculados a ela. É como a Constituição Federal do Brasil. A Constituição é a Carta Magna, que estabelece o ponto geral acerca de tudo que é legislação no Brasil. Então, tudo que vem ordenar a vida do município, do Estado, das organizações, né, das instituições, tem que estar em harmonia com a Constituição. Se em algum momento contrariar algum artigo da Constituição, é declarada a inconstitucionalidade daquele decreto, daquela lei, e ela é anulada, ela cai por terra, por ser contra a Constituição principal, por ser contra a Carta Magna. Então aqui temos um caso de uma Carta Magna, de uma Constituição, de um núcleo de autoridade que é composto dentro do Pentateuco, o conjunto dos 5 livros, e principalmente dentro da lei, que está dentro do Pentateuco. O Pentateuco tem narrativas acerca da criação, acerca dos patriarcas, das genealogias, a composição dos povos, a história dos patriarcas, a história das peregrinações, né, o início da tentativa de conquista de Canaã, mas principalmente a lei, que está inserida dentro do Pentateuco. Aí você tem Êxodo, você tem Levítico, Números e Deuteronômio, que é a segunda lei, a repetição de tudo aquilo que já foi transmitido. Dentro disso está inserido exatamente a Constituição Federal, o núcleo de autoridade, ao qual teria que estar vinculado todos os demais livros, toda a demais revelação que comporá todo o Antigo Testamento, toda a Tanakh, né? A Torá, estamos vendo aqui, Nebiim, profetas anteriores, profetas posteriores, Ketubim, que são os agiógrafos e os livros de sabedoria. Então toda a demais conjuntura da Tanakh, do Antigo Testamento, estará vinculada à autoridade da qual goza a Torá, o Pentateuco, a lei que foi entregue por Deus a Moisés. É como que uma autoridade vinculante. Tudo que estiver de acordo com ela pertencerá ao cânon. O que em algum momento contrariar algum preceito da Torá, fatalmente será excluído do cânon. Claro que não basta simplesmente estar de acordo com a Torá para estar no cânon. É necessário outras características harmônicas e principalmente as características de revelação divina em relação àquele escrito. Se aquele escrito é edificante, se aquele escrito glorifica a Deus, se ele está em harmonia com os demais livros, se ele está em harmonia com a revelação geral das Escrituras. Mas um ponto principal em relação ao cânon é a autoridade da lei. A autoridade da lei que está presente na Torá, que fala a respeito dos 5 livros, os 5 primeiros livros de autoria mosaica. Torá, que vem a significar ensino. Então, falando ainda acerca da autoridade, temos que os livros que estão relacionados aí na Torá, eles, como a posição conservadora assim afirma, são atribuídos a Moisés. E temos alguns testemunhos, alguns outros versículos que falam também, que corroboram essa posição. Então na página 24 ele fala: tradicionalmente a autoria do Pentateuco é atribuída a Moisés, que o escreveu sob inspiração divina. Então, tratando da inspiração divina, já falamos que não acreditamos na psicografia de livros, mas sim na revelação e na inspiração. A revelação traz as verdades divinas e expõe elas ao homem. E a inspiração conduz esse homem na produção daquilo que é um material de revelação divina. Então, o homem está consciente, ele tem características pessoais, ele tem inclusive competências, ou tem alguns defeitos, algumas incapacidades, algumas limitações, mas isso não impede que ele possa vir a ser um instrumento por meio do qual o Senhor traz a sua revelação e o Espírito Santo de Deus o conduz na obra de confecção desta revelação. Por isso os defeitos e os problemas humanos não são transmitidos para o texto, mas as características pessoais sim. Por isso que os livros de Moisés, os 5 livros atribuídos à autoria a Moisés,
eles têm alguns momentos, alguns aspectos diferentes com relação à escrita, principalmente dependendo do que Moisés está falando, o que ele está narrando, está relacionado ao que. É uma tradição que ele está transmitindo ao texto, mas que foi autorizada pelo Espírito Santo de Deus, que foi guiado, que foi selecionado pelo Espírito Santo de Deus para ser transmitido ao texto sagrado, ou é um conteúdo completamente revelado por Deus, que foi transmitido a Moisés e registrado nas páginas da Escritura. Então são características que vão dar diferença entre a narrativa do princípio, a narrativa de Êxodo, a narrativa, as leis, os preceitos litúrgicos de Levítico, por exemplo, a característica dos discursos de Deuteronômio. Vão ter diferenças, com certeza, por causa dos propósitos que cada um texto tem e da forma de revelação, como cada um foi transmitido a Moisés. Então, Moisés recebeu isso como tradição, Moisés recebeu isso como uma tradição oral, uma tradição escrita, recebeu isso como uma revelação, expressou isso como um discurso inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas cada situação vai com certeza influenciar de uma determinada maneira para que aquele texto tenha uma diferenciação, tenha uma característica heterogênea. Mas mesmo com toda a heterogeneidade dos textos presentes do Pentateuco, entendemos que Moisés é sim o autor de todos eles. E falando acerca da autoria de Moisés, temos aqui tradicionalmente a autoria do Pentateuco é atribuída a Moisés, que o escreveu sob inspiração divina. A tradição judaica afirma que o Pentateuco que possuímos hoje é o mesmo que foi escrito por Moisés desde a antiguidade, sem nenhuma mudança. O próprio Pentateuco não afirma diretamente que a sua total autoria é de Moisés, mas mesmo assim os outros livros do Antigo Testamento citam-no como sendo de autoria dele. Aí temos algumas referências, por exemplo, em Josué 1, 7 a 8, do Antigo Testamento, também 1 de Reis 2 e 3, Esdras 3 e 2, e agora no Novo Testamento, outros autores que fazem menção à autoria mosaica do Pentateuco, temos aí em Atos dos Apóstolos 13 e 39, também em Atos 15 e 5, e em Hebreus 10 e 28, testemunhos que são dados ao longo da Escritura com relação a Moisés enquanto autor do Pentateuco. E a maior autoridade que esse livro tem, conforme foi colocado aqui, esse livro goza de uma autoridade superior em relação aos demais escritos do Antigo Testamento. Em relação aos livros do Novo Testamento, quando estivermos tratando de introdução ao Novo Testamento, vamos ver que o tipo de formação da autoridade canônica do Novo Testamento contrasta com a do Antigo, porque tem um contexto histórico diferenciado. Primeiro, já no Novo Testamento já temos um livro canônico, referencial, que é o Antigo Testamento. E a igreja vai usar principalmente a Septuaginta, a tradição do texto original hebraico para o grego, que era a língua comum da época, a língua universal da época. E a igreja vai fazer largo uso do texto da Septuaginta para a propagação do Evangelho. Então já temos uma base canônica. E a partir dessa base canônica vão se desenvolver os outros escritos da nova aliança que testificam acerca das palavras de Cristo, acerca dos ensinamentos dos apóstolos e acerca da história da igreja, do primórdio da igreja, e a revelação final do Apocalipse. Então no Novo Testamento temos um desenvolvimento diferenciado em relação ao Antigo. Ao Antigo temos um núcleo formado primordialmente através da revelação de Deus a Moisés, o personagem principal da história israelita, por meio de quem Jeová libertou Israel do cativeiro egípcio e constituiu este povo numa nação soberana. E a partir dessa soberania, a autoridade que a lei ganha como Constituição Federal da nação de Israel. E não somente com relação a leis religiosas, mas também civis. E dentro do campo da lei religiosa, a autoridade principal em relação a todos os demais escritos, como assim já analisamos. Então a autoria de Moisés é largamente testificada ao longo de textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento. E aí, passando para a página 25, temos que, acerca da autoridade mosaica, na pessoa de Moisés,
na pessoa de Moisés são reunidos todas as